Olá, seja muito bem-vindo à disciplina Projeto de Intervenção Social. Estamos aqui com o objetivo de lhe auxiliar na construção e na elaboração do seu projeto de pesquisa e intervenção. Então, para isso, nós temos 4 unidades. A disciplina está organizada em 4 unidades e essa é a nossa unidade 1. Qual é o tema da unidade 1? Vamos ver aqui. Nessa unidade, nós veremos conceito de pesquisa e intervenção e abordagens teórico-metodológicas de pesquisa em educação. E eu, professora Ariadne, aqui com vocês mais uma vez. Nós temos conceito de pesquisa e intervenção, que nós precisamos trabalhar isso daqui, definir, ver a diferença entre pesquisa e intervenção e pesquisa participante, e saber, então, algumas abordagens teórico-metodológicas de pesquisa em educação. Esses pontos são relevantes para que nós possamos dar início ao nosso projeto de pesquisa. Quais são os nossos objetivos? Conceituar pesquisa e intervenção, distingui-la da pesquisa participante e apontar abordagens teórico-metodológicas de pesquisa em educação. Então, nós temos aí 3 objetivos para que nós possamos conceituar pesquisa e intervenção. O que é pesquisa e intervenção? Distinguir, saber diferenciar pesquisa e intervenção de pesquisa participante e conhecer ou citar algumas abordagens teórico-metodológicas de pesquisa em educação. Esses princípios, eles são fundamentais para nortear o nosso projeto de pesquisa, Como é que nós vamos construir esse projeto? Como é que nós vamos iniciar? O que eu preciso ter? Então, nessa disciplina, nós vamos aprender isso. E o que é, então, pesquisa e intervenção? Nós temos aí uma entrevista, que nós vamos ver agora, com uma especialista no assunto. Vamos ver? Hoje vamos conversar com Vera Lúcia Silveira. Ela é professora de português do Instituto Federal de Rondônia, do campus Cacoal. E ela vai explicar um pouquinho mais sobre pesquisa e intervenção. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer contribuir com vocês. Antes de mais nada, professora, explica pra gente o que é pesquisa e intervenção e quais as características. Pesquisa e intervenção é uma metodologia de pesquisa utilizada para fazer uma intervenção em uma realidade social. Ela pode ser utilizada na educação, na assistência social, na saúde, em diversas áreas de conhecimento. E ela tem como principal característica o envolvimento do sujeito pesquisado. Então, o sujeito ele participa desde o planejamento à execução dessa pesquisa. E ela sempre vai partir de um problema. Interessante, mas além da pesquisa e intervenção, existe a pesquisação. O que as difere? Então, é uma questão de nomenclatura. Os autores, alguns definem pesquisação, outros pesquisa e intervenção. Tiolan, por exemplo, em suas obras, ele trabalha com a ideia de pesquisação. Ambas têm, por ideologia, fazer uma intervenção em uma realidade social a partir de um problema. Então, as características na sua execução são semelhantes. O ponto que mais as difere, o mais forte, é esse que a senhora citou. Exatamente. Agradecemos a participação da professora Vera Lúcia nessa entrevista e você pôde observar que ela pontua algumas características que são fundamentais para a pesquisa e intervenção. A primeira delas é que nós definimos pesquisa e intervenção a partir do conceito postulado por Tiolan, que é, então, o teórico, que elaborou esses fundamentos da pesquisa-ação. Então, quando nós falamos em pesquisa-ação, devemos entender como pesquisa-intervenção, porque, conforme a professora falou, é só uma questão de nomenclatura. Então, na pesquisa-intervenção, ela citou que nós devemos ter uma intervenção local, nós devemos ter o envolvimento dos sujeitos nessa intervenção, no sentido de participação, de colaboração na intervenção local.
essa é a diferença entre a pesquisa intervenção e a pesquisa participante. Então, na pesquisa participante, você tem a participação dos sujeitos na fase de coleta de dados e eles não necessariamente contribuirão, não farão parte da intervenção na pesquisa ação ou na pesquisa intervenção, né? Já na pesquisa intervenção, esses sujeitos estão envolvidos colaborativamente no processo de intervenção local, correto? Nós temos aqui também para nossa reflexão uma citação de Tiolan a respeito desse conceito. Vamos lá. A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos dessa situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Essa daí é então a grande as grandes características da pesquisa-ação que, como bem frisou a professora, por uma questão, né, de nomenclatura, adotamos então a denominação pesquisa-intervenção. A disciplina Projeto de Intervenção Social, ela tem essa finalidade de lhe auxiliar na elaboração do seu projeto de pesquisa, sendo que o projeto de pesquisa ele vai seguir as normas brasileiras da NBR com uma abordagem baseada na pesquisa e intervenção. Então, nós destacamos aqui para você 3 palavras-chave quando nós falarmos em pesquisa, intervenção ou pesquisação. São eles: a questão da base empírica, então você considera sempre a questão local, né, da realidade social, do contexto, da experiência, né, empírico vem de experiência, realidade. É uma resolução de um problema coletivo. Observe que ele é coletivo, né, ele não é pessoal. Problemas pessoais temos vários, né, questões financeiras, de ordem familiar, mas aqui nós estamos tratando de projeto de pesquisa, portanto, pesquisa e intervenção, que deve vir, né, ou deve configurar um problema coletivo. E o envolvimento dos sujeitos nessa resolução do problema. Então, por isso que nós destacamos aqui para você poder caracterizar a pesquisa e intervenção e poder diferenciá-la das demais pesquisas. Continuando, nós temos então a parte 2 dessa entrevista. Vamos ver? Professora, responde para a gente o que não pode ser considerado como metodologia de pesquisa e intervenção. A pesquisa tradicional, que é aquela pesquisa onde o sujeito vai simplesmente pesquisar o objeto, não vai interagir com ele e simplesmente também vai fazer uma análise de dados ao final e apresentar a sua teoria a respeito, sem fazer nenhuma intervenção. A pesquisa e intervenção, então, ela tem que ter um gran finale, digamos assim, ela tem que trazer uma mudança no objeto pesquisado, é isso? Exatamente, ela tem que fazer essa transformação dessa realidade e ter um produto final de todo construído, um saber construído de toda essa pesquisação. E qual é a sua experiência com essa metodologia? Eu conheci a pesquisação na minha investigação de mestrado, onde nós desenvolvemos uma pesquisa numa comunidade carente e nós conseguimos realizar um trabalho envolvendo alunos, professores e a equipe pedagógica dessa escola. Então, eles participaram desde a elaboração do projeto, a sua execução e o produto final. O produto final dessa pesquisa, porque toda investigação caracterizada como pesquisação tem que ter um produto final, no nosso caso foi um projeto de extensão que nós denominamos PSIFRO, Projeto de Intervenção Curricular do IFRO, que tem o objetivo de facilitar o ingresso dos alunos no Instituto Federal e nas redes federais de ensino, em nível superior também.
Excelente, uma baita experiência, né, professora? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. E para vocês, uma boa aula e até a próxima. Tchau. Você observou a experiência que a professora colocou para nós. Ela disse que um projeto de intervenção, ele precisa ter um produto final, em um saber sistematizado. Esse saber sistematizado, ele só é possível a partir dessa intervenção local. Por isso que nós tratamos aqui de um projeto de intervenção social. Então, ele tem que partir de uma coletividade. Você precisa diagnosticar ou identificar essa situação-problema e propor essa resolução, obviamente com o envolvimento desses sujeitos ou desses atores. E foi isso que a professora falou na entrevista. Então, a pesquisa-intervenção, ela difere da pesquisa participante, porque a pesquisa participante, ela só se preocupa, né? Não é que ela só se preocupe, mas ela tem esse caráter. Ela se preocupa com a coleta, né, de dados, a sua análise e interpretação, sem ter que realizar uma intervenção. Enquanto que a pesquisa-intervenção, ela vai se utilizar desses instrumentos de coleta que são participativos, só que a grande diferença é essa intervenção na realidade social, correto? Então, nós temos aqui, como pesquisa participante, algumas características. Olha só, ela tem os instrumentos participativos, ela se utiliza, né, de sujeitos na fase de coleta de dados, só que ela não requer intervenção, diferentemente da pesquisa-intervenção. E quanto às abordagens teórico-metodológicas? Bom, nas abordagens teórico-metodológicas, nós vemos que a partir da década de 80 e 90 surgiu um movimento, né, com essas abordagens. Então, o grande eixo se concentra em abordagens quantitativas e qualitativas, correto? Aqui nós temos, então, um exercício para você, que nós tratamos aqui. A pesquisa participante caracteriza-se pela, né? Vamos dar um tempinho para você pensar, obviamente que não está tão complicado assim, mas nós temos as alternativas. A, intervenção social. B, intervenção local. C, envolvimento da coletividade na intervenção local. E D, não intervenção. Então, se nós pudermos observar aqui, olha só, a característica da pesquisa participante, ela é o quê? Não requer intervenção. Então, nossa resposta correta é a letra D. Caracteriza-se pela não intervenção. Como dica de leitura, nós queremos deixar para você aí, né, é uma obra clássica de Michel Tiolan, Pesquisação nas Organizações, também uma literatura sobre a pesquisa participante na América Latina, esse movimento que ocorreu na América Latina a partir de 60, de Marcela Galhardo, ok? E na próxima unidade nós iremos trabalhar os temas para o desenvolvimento de pesquisa e intervenção na educação de jovens e adultos. Nós agradecemos a sua atenção e daqui a pouco a gente volta com a unidade 2.